Agradecidos a Deus por esta oportunidade que nós estamos, porque na qualidade de coordenador do setor a gente tem uma certa prerrogativa, mas eu nunca gostei de fazer uso dela. E quando o irmão Gutenberg, que é o presidente da mocidade, do PEJAD, do setor, ele me convidou para trazer uma palavra aqui hoje, eu me senti muito honrado, porque ele não tem a obrigação de me convidar para trazer a palavra. Uma coisa é você respeitar o coordenador do setor, e outra coisa é você dar a oportunidade para ele pregar no culto de mocidade. É diferente. Então eu me sinto com uma responsabilidade muito grande, e estou muito feliz. Agradeço ao pastor Adriano pela deferência do nosso nome, pelo apoio e o convite tão honroso de nós estarmos aqui nessa noite. Como eu disse, gostaria de ter estado lá com os irmãos, mas a gente tem sempre vários compromissos e Deus é aquele que sabe todas as coisas. Uma coisa é certa: quem recebeu lá no retiro renovo de Deus? Levante sua mão assim. Quem recebeu? Deixou lá? Então aqui tem que ter também. A igreja é o lugar da manifestação da glória de Deus. Igreja não é o lugar do adorador. Adorar a Deus a gente adora em qualquer lugar. Na escola, no trabalho, em casa. A igreja é o lugar de manifestação da glória de Deus. Vir para o culto é vir receber de Deus, experimentar uma novidade de Deus. Na igreja onde eu dirijo, eu já consegui diminuir muito desse costume de se fazer reunião, de se conversar na hora do culto, de se ir lá para trás para dizer assim: olha, vamos resolver isso aqui agora. Não, a hora do culto é a hora de sentir a presença de Deus. É 1 hora, 2 horas que você passa aqui sentindo a presença de Deus. Já conseguimos também que os grupos de louvor e cantores da igreja, quando terminassem as suas oportunidades, acabasse com esse negócio de cantor, tem que tomar um copo d'água, tem que correr para o bebedouro, tem que correr para o banheiro. A gente já conseguiu também dizer que nós somos adoradores, né? Estamos na igreja para sentir a presença do Senhor. E achei muito bonito o irmão Gutenberg louvar a Deus com esse hino, mas tem um corinho bem antigo, que eu não sei se a igreja ainda se lembra dele. Eu queria que você cantasse comigo. Com a permissão do pastor Adriano, eu queria que você ficasse de pé comigo. E ele diz assim: eu quero cantar com você esta nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão. E dá para segurar a mão dele aí, dá? Levante as mãos para o alto e peça para Deus, derrama poder, e coisas maravilhosas vão acontecer. Mais uma vez ele diz: eu quero cantar
Mas Deus não erra de endereço. Portanto, fique atento ao que o Espírito Santo de Deus vai falar nessa noite. Porque pode ser para você essa mensagem. Sai daqui de posse da sua vitória. Num culto como esse, Deus dá estratégia de vida, muda situações. Aleluia. Eu não vou dizer assim, olhe para o seu irmão e diga, não converse comigo. Eu não vou dizer isso não. Porque ele só não vai conversar com você se o Espírito Santo estiver falando. Enquanto o Espírito Santo não estiver falando, é natural que haja conversa. Eu não vou pedir para você dar glória a Deus. Eu não vou pedir para você dar aleluia. Porque a gente só dá glória a Deus e aleluia quando o Espírito Santo queima no coração da gente. Aí a gente dá como se fosse assim uma tosse. Você bota para fora e sente a presença do Senhor. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Amém? Esse texto ele fala de um chamado. Tudo que nós fazemos na vida, nós fazemos primeiro com a permissão de Deus e segundo com o chamado de Deus. Às vezes a gente vê pessoas que esperneiam para estar no lugar, querem muito estar numa posição e Deus não coloca. E tem pessoas que nem fazem questão de estar ali, mas Deus diz: eu quero ele. Então nós precisamos aprender a esperar e entender o agir de Deus na nossa vida. Entrar no reino de Deus é conhecer a maneira de Deus fazer as coisas e entender que para tudo Deus tem um tempo determinado. Essa história que nós vemos aqui, a gente, claro, atribui a um jovem, porque naquela época se vivia muito, e ele era considerado um jovem, mas ele passou 40 anos servindo ao seu mestre. Ele, desde que conheceu aquele homem que era dado como morto, e aí a gente abre um parênteses para fazer um comentário sobre Moisés. Às vezes tem muitas pessoas que não dão nada por você, tem gente que despreza você. Muitas pessoas olham para a gente e dizem: ele não serve para nada, ela não serve para nada. Existem pessoas que quando olham para você, já olham com aquele complexo de Ziba, já mostra logo aonde você tem um defeito e aonde você é aleijado. Mas aqui nós vemos que Deus usou um homem, um criminoso, fugitivo, foragido de 40 anos. Deus manda buscar ele para cumprir uma promessa e faz dele o grande libertador. Então não interessa quanto tempo tem passado na tua vida, se Deus chamou, na hora que Deus tem uma chamada para nós, Ele faz cumprir. Na hora que a chamada de Deus chega na nossa vida, não interessa quem está na frente, não interessa quem está no lugar. Ele é Deus que muda, transforma e, se for necessário, Ele mata. Aqui nós vemos uma história bem interessante, onde aquele jovem serviu durante 40 anos ao Senhor. E ele andava para lá e para cá. Ele confiava de uma maneira tal no seu líder, que tudo que ele mandava fazer, ele ia e cumpria a missão. Eu me lembro de uma história onde ele foi enviado com mais 12. E quando chegaram na terra onde ele foi enviado, ele encontrou uva, ele encontrou mel, ele encontrou leite, ele encontrou grande produção de frutos. Mas teve 10 que foram com ele e só encontraram gigantes. Então, às vezes, Deus nos permite ver a bênção. Às vezes, Deus permite que você olhe para o que Ele quer fazer na sua vida. E qual é a opção que você tem que fazer? É se você olha para a bênção que tem para receber ou para o desafio que você tem que vencer. Nenhuma bênção vem de graça. Tudo precisa de um desafio. Hoje nós estivemos ali com o pastor Adriano, no local onde nós vamos ter o retiro de casais. E cada departamento, cada área, cada setor que a gente ia, eu olhava para ele e eu dizia assim: eu estou igual a rainha de Sabá. Não me contaram nem a metade. Então, às vezes,
Você imagina que Deus vai te dar algo, mas Deus te prepara para fazer mais do que você pensa. Aleluia! Mais do que você imagina. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, não sei há quanto tempo você é crente, não entendo que essa palavra é voltada só para um jovem, mas é para aquele que crê que Deus pode mudar a situação. Aleluia! Estava ali Josué servindo tranquilamente a Moisés, quando de repente Deus recolhe o servo dele. E quando Moisés morre, acontece o que acontece com todos nós. Quem aqui nunca se sentiu rejeitado? Quem nunca se sentiu desprezado? Aos meus amigos mais íntimos, mais próximos, às vezes na conversa, eu confidencio algumas coisas. Eu digo, poxa, eu podia estar naquela função, mas ninguém me valoriza. Eu podia estar fazendo assim, mas ninguém olha para mim. Eu podia estar recebendo aquilo ali, mas ninguém olha para mim. Como eu sei que Deus tem um projeto na minha vida, eu podia estar naquela cadeira, mas eu sinto desprezo, eu sinto descaso. Às vezes eu penso assim, eu não tenho família, minha família não é tradicional na igreja. Não, é porque não tem um padrinho. Não, é porque não tem alguém que possa falar por você. E quantas vezes a gente pensa desse jeito? Não se engane, o texto aqui, ele nos mostra que a situação de Josué era uma situação de insegurança. Eu imagino que Josué talvez estivesse num canto de parede, de cabeça baixa, desanimado, dizendo, Moisés morreu, e agora? E agora? E todo mundo dizendo, e agora o babão? Agora ele vai pensar que ele vai ser o quê? Ele está pensando que a gente quer ele? Agora que Moisés morreu é que a gente vai pisar nele. Agora que ele não tem quem proteja ele é que a gente vai pisar nele. Agora que a gente vai humilhar. E quem sabe Josué pensando assim, tem uns filhos de Moisés aí. Tem uns filhos dele. Talvez vão escolher alguém e ele recebe a visitação. Não foi dos anciões, não foi de nenhum ancião, não foi de nenhum homem, de nenhuma mulher. Ele recebe a visita do próprio Deus. E diz, Josué, chegou a tua vez. E eu creio que Deus está dizendo para você nessa noite, chegou a tua vez. Eu vou te usar. Moisés morreu. E quem sabe você está pensando hoje aqui, voltou do retiro de carnaval e diz, o retiro passou. E agora? O que é que eu vou fazer? O retiro já foi bom demais. Eu tenho medo de fazer alguma coisa e não ser tão bom. Talvez seja a hora de eu sair de cena enquanto o negócio está ótimo. Eu já senti a presença de Deus no retiro, eu quero mais o quê? Mas Deus diz, é a sua vez. Eu quero te usar. Moisés morreu, mas a promessa não morreu. Deus tem promessa na tua vida. O tempo passa, mas a promessa de Deus, ela se cumpre. Não é no meu tempo e nem é no seu tempo. Não é quando você imagina, Deus vai fazer esse ano, Deus vai fazer agora. Mas quando Deus quer cumprir a promessa, saia do meio, porque Ele é aquele que muda a história. Pega você onde você estiver e diz, eu vou te mudar aqui. Ele diz, eu vou ser com você como eu fui com Moisés. Me lembrei agora do pastor Severino Gonçalves. E às vezes ele gosta muito de fazer essa pergunta durante o sermão. Mas às vezes até cabe essa pergunta na vida da gente. Você está entendendo que Deus tem um plano na sua vida? Para aí um pouquinho, você está entendendo? Será que eu estou aqui dando a mensagem? Será que você está dando glória a Deus? Será que você está em silêncio? Será que a sua reverência é porque é o coordenador que está pregando? Será que você está aí quietinho, caladinho, é porque é o pastor Hilton Andrade que está pregando? Se você está aí caladinho pensando, não, eu vou ficar aqui quietinho porque é o coordenador, está perdendo o seu tempo, porque a mensagem é Deus quem está ali entregando.
pastor Adriano, para não ferir alguém. Mas às vezes é pertinente. Quando Deus me chamou para ser o capelão carcerário da igreja, no dia que eu cheguei no DEPEN, numa reunião, eu me sentei numa mesa e eu não comentei aquilo, mas eu vi. Na época tinha 5 missionários dentro do DEPEN. 5 missionários dentro do DEPEN. E mais alguns obreiros. Eu me sentei naquela mesa com aqueles 8 homens. E o pastor olha para mim e diz: o senhor vai ser o missionário dentro dos presídios. E eu olhei para o missionário que já tinha ido para lugares. Eu digo: talvez esse homem não vai. E fiquei olhando para um e outro, um e outro, um e outro, um e outro. E Deus disse: eu escolhi você. Glória a Deus. Eu escolhi você. Aleluia. A primeira vez que eu entrei dentro de um presídio, eu entrei morrendo de medo, inseguro, sem saber o que falar. Às vezes até por a gente trabalhar nessa área, as pessoas começam a olhar para a gente e pensar diferente. Mas eu nunca fumei um cigarro de maconha. Vim conhecer o que era uma pedra de crack dentro do presídio. Nunca fui preso, nunca levei uma carreira de polícia. Fui aluno de escola salesiana, escola particular. E aí de repente Deus me bota para trabalhar lá dentro do presídio. E quando eu entrei o primeiro dia, eu fiquei no cantinho, recebi a oportunidade, vi a palavra, eu cantei o menino da harpa, bem rápido. E eu me tremia e eu dizia: Deus, se tu tem um negócio comigo, eu quero menos uma salvação aqui, menos uma. E aí eu preguei, e a gente ia sair de 11h30, mas o carcereiro não veio abrir o pavilhão de 11h30. E deu 11h40, 11h45, 11h50, 11h55. Aí veio um homem em minha direção, alto, forte, sem camisa, não é discriminando, mas cheio de tatuagem. Ele diz: é o senhor que é o pastor? Ô meu irmão, eu não corri porque não tem para onde. Eu disse: sou eu mesmo. Ele disse: escreva meu nome na Bíblia. Eu digo: agora. Ele disse: eu quero aceitar Jesus. Eu estava escrevendo o nome dele, aí veio outro de lá e disse: bota meu nome aí também, pastor, que eu quero me reconciliar. Aí a chave vira, o carcereiro diz: é a hora de sair. Porque quando Deus tem uma promessa, Ele se responsabiliza para cumprir. Chorando a câmera cheia. Se não chegou no seu tempo ainda, fique no seu lugar, não tenha ferreio, não tenha pressa. Agora, na hora que Deus chamar você, não tenha medo de marchar, porque Deus é contigo por onde quer que você andar. É Ele quem te sustenta pela mão. Deus disse para Josué: Josué, vai, eu vou ser com você, eu vou te engrandecer perante esse povo como fui com Moisés. Aleluia. E observe que Deus faz com Josué o mesmo milagre que fez com Moisés. Com Moisés ele abre o mar vermelho, com Josué ele abriu o rio Jordão. Oh, glória. Observe que ele apresenta. É Deus quem vai te apresentar. É Deus quem vai te usar. Nós chegamos, acho que esse testemunho já deve ter chegado aqui. Correu aí os 4 cantos. Eu soube até que o pastor da Universal queria me conhecer. Eu cheguei ali em Ebenezer e Deus me apresentou a igreja ali. No dia da minha posse, Deus usou o pastor Adriano, deu uma profecia naquele lugar. E no primeiro culto de domingo, nós estávamos ali na igreja, já tinham me falado a respeito de uma pessoa, mas tinham me dito assim: olha, cuide muito bem dele, porque ele é uma pessoa importante, ele é um homem que tem muito dinheiro, é um dízimo forte, trate bem ele, você vai para lá, mas cuide bem dele. Mas eu não sabia quem era a pessoa, meu irmão. Aí de repente, irmão, eu estou aqui no culto, dando glória a Deus e aleluia. Quando eu olho de lado, aí eu vejo aquela labareda de fogo subindo e descendo na cabeça do homem assim. Eu dei a mão nos peitos dele assim. Aí o cara começou a falar em mim. Aleluia. Foi batizado com o Espírito Santo. Ainda levou mais umas 4 tapas para poder o motor pegar. Na primeira ele fazia blu, blu, na segunda blu, 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 blu. Aí quando pegou foi de vez. Esse homem chega no final do culto e diz: pastor, me dê o microfone que eu tenho que dar um testemunho. E quando ele pegou o microfone, ele diz: a igreja me conhece. Faz 38 anos que eu sou crente.
e não tinha mais esperança de ser batizado com o Espírito Santo. Glória. Mas Deus usou esse homem, se fosse preciso apanhar de novo para ser o que viu. Então é Deus quem apresenta. Às vezes, irmãos, a gente esquece de alguns detalhes, de algumas coisas que marcaram a nossa igreja. Jovens, se prepare para ser usado por Deus com o sobrenatural. Aleluia. Existia um pastor presidente da nossa igreja, chamado pastor João Batista. Vocês aqui, a maioria dos jovens, nenhum conheceu. Eu acho que a maioria não era nem nascido quando ele deixou de ser pastor presidente. Mas ele uma vez foi ser apresentado como pastor presidente da Bahia. E quando ele chegou lá, ele foi rejeitado pelo ministério. O ministério não aceitou ele como pastor presidente porque não tinha formação. Não tinha formação. E ele, junto com o missionário Eurico, na quinta-feira teve a reunião ministerial e na sexta-feira ia ser o culto de apresentação. Na quinta-feira rejeitaram ele. Na quinta noite o missionário disse: vamos orar até ouvir Deus falar. Eles dobraram o joelho de 10 horas da noite e foram até 2h30 da manhã. E conta a história que até 2h30 da manhã eles oraram em silêncio. Jesus chega, Jesus fala, Jesus responde. 2h30 da manhã Deus chama o pastor João Batista em língua estranha. Em língua estranha. E diz assim: homem, eu vou te apresentar. Aí o missionário Eurico bate nele e diz: tá bom, Deus já falou, vamos dormir que eu estou com sono. Quando foi na sexta-feira no culto de apresentação, antes de apresentar ele como pastor presidente, o pastor diz: vamos receber uma oração aqui pelo pastor João Batista da Silva. Quando ele toma o microfone, ele naquela época tinha assim, uma dificuldade muito grande de se prender a prótese. Ele tinha uma folga na prótese. Então quando ele dava aleluia, ele puxava lá para a garganta. Ficou conhecido esse aleluia dele. Ele fazia aleluia, puxava lá para a garganta. E ele disse aleluia 3 vezes. Na terceira vez o fogo de Deus desceu dentro da igreja. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Jesus começou a chorar. Jesus começou a lutar. Aqueles homens que disseram que não queria começar a chorar, a falar em língua. Aí o missionário disse: pronto, Deus já te apresentou. Oh, meu irmão, 1980, aqui em Morgoveia, onde era o leprosário, pastor Edmar Rosa Gomes dirigindo aquela igreja. Às vezes ia batizar um leproso. Na água de batizar leproso só descia leproso. Às vezes até no segurar da mão caía um pedaço da pele. Mas aquelas pessoas, quando descia dentro das águas para ser batizado, que subia falando em língua, cheio do Espírito Santo. É chamada de Deus, é escolha de Deus. Eu acho que o pastor Adriano se lembra de uma vez que Gesiel Gomes veio pregar ali no Templo Central, e ele disse assim: hoje Deus está me dizendo que vai batizar 100 com o Espírito Santo. Se lembra? Deus está me dizendo que vai batizar 100 com o Espírito Santo. E Jesus batizou mais de 100. Glória a Deus. Irmão, Deus é aquele que apresenta. Quando Deus tem projeto na sua vida, se prepare, porque no tempo certo Ele vai apresentar. Às vezes a gente, no decorrer da nossa história, presta atenção, você se machuca. As pessoas dizem alguma coisa que te fere. As pessoas mostram o teu defeito. É porque ele é gago, é porque ele é fanho, é porque ele não tem estudo, é porque ele não tem formação. Eu conheci um irmão, um grande pregador do Evangelho, era um pregador de mão cheia. Mas quando eu cheguei na igreja, ele já nem abria a boca, sentava lá no banco. E eu fiz amizade com ele. Ele é dono de uma farmácia na Zona Norte, patrocina todos os nossos eventos. E eu fiz amizade com ele. A esposa dele disse: pastor, ele pregava muito, mas um dia mangaram dele falando, porque ele era fanho. E aquele homem se entregou naquela mensagem, porque alguém zombou dele. Não recue quando alguém mangar de você. Não recue quando alguém zombar de você, porque é Deus quem vai te apresentar. É Deus quem vai te usar. É Ele que vai te mostrar. É Ele que vai dizer para todo mundo: ela é escolhida minha, ele é escolhido meu. Eu vou apresentar, eu vou usar, eu vou encher. É interessante que quando Deus manda Moisés ungir Josué antes de morrer, Ele diz: chame a Josué, o homem que tem o Espírito.
Deus conhece o seu coração. A mensagem é para todo mundo, mas eu não sei quem Deus vai escolher. Ele vai chamar aquele que crê na palavra, aquele que disser: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser usado. Senhor, estão mancando de mim, mas eu não estou nem aí. Estão zombando de mim, mas eu não estou nem aí. Dizem que eu não sei falar, mas eu não estou nem aí. Eu quero dar glória ao teu nome, eu quero te exaltar, eu quero dizer que tu és Deus na minha vida, Senhor. Eu quero levantar as mãos como o conjunto estava cantando aqui quando eu cheguei, e ver o sobrenatural, experimentar o sobrenatural, ver o sol parar, ver a lua parar, ver as nuvens mudarem de direção, ver a chuva parar de cair, ver a chuva voltar a cair, ver Deus agir na minha vida. Aleluia. Mas para isso você tem que liberar o seu coração hoje. Você não veio para cá cumprir o culto, você não veio. Falta ali, irmão, naquele relógio 5 minutos. Eu vou continuar falando, já pedi licença ao pastor. Mas na hora que você sentir que não é para você, pode se levantar e ir, porque Deus não erra de endereço. Às vezes a gente está magoado dentro da igreja, e Deus está querendo que você tire essa mágoa do seu coração. Às vezes você não consegue. É porque o presidente da mocidade não fala bem comigo. É porque a irmã regente do conjunto, o irmão regente do conjunto não fala bem comigo. É porque todo mundo acha que eu não sei falar. Deixe Deus te usar. Às vezes uma mágoa que você tem dentro do seu coração impede você de ser cheio. Aleluia. Um sentimento que está ali amarrando, uma raiva que impede você de olhar para o culto, de olhar para o pastor, de olhar para o ministério. Glória, glória. Não, não é para mim. Eita, bacana lá, mas Deus está falando contigo hoje. Quando a gente não esquece o que passou e não sente força